Mas vai valer a pena. Vai sim. Vamos lá, vou publicar para vocês aqui, ó, o slide da aula de hoje, que é uma continuação da aula passada, na verdade, que ficou lá na aula da PIT, depois vocês fizeram uma redação que eu ainda... seguinte, com relação à redação, eu vou gravar uma aula indicando correção. Daí eu projeto o texto de vocês e indico as correções, sem dizer o nome de quem escreveu, tá? Daí cada um assiste lá o vídeo e pega as orientações, porque são vários alunos e a gente não tem muito tempo, tá? Embora o Enem vai ser lá no final de novembro. Vamos lá, vamos ver os modelos de redação do Enem e das universidades. Nós estamos falando agora, então, das 4 principais provas de redação que nós temos no país hoje, que é o Enem, a Unesp, a USP e a Unicamp. Ô, David, por que você deixou a Unicamp por último ser a melhor do Brasil? Ah, porque a prova de redação é bastante diferente, tá? Nós estamos falando aí de uma redação cujo gênero ele é aleatório. Não tem uma produção de texto igual a do Enem, por exemplo, que vem já com o padrão dissertativo argumentativo. Nós vamos estudar agora os modelos de correção para vocês se prepararem aí. O que eu devo pensar sobre os modelos de redação? Isso aqui é muito importante. Parece uma aula à toa, né? E uma aula à toa. Não, não é uma aula à toa. Porque quando a gente conhece o nosso adversário, fica muito mais fácil de a gente conseguir vencê-lo. E a prova do Enem é basicamente isso mesmo. Nós temos um adversário chamado corretor. E esse cara vai procurar todos os seus deslizes dentro do padrão de correção. Para quem não sabe, o corretor de redação do Enem tem 40 segundos para corrigir sua prova. E ela vai passar na mão de 4 deles. Nossa, David, 4 corretores? Sim, bonitões. 4 corretores. Não, 3 corretores. Então, a sua redação vai ser corrigida por 3 pessoas diferentes que têm o mesmo padrão de correção, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Vamos lá. Falando aí, então, do Enem, que é o mais importante de todos os vestibulares do país hoje, e eu vou explicar por quê. O Enem, ele agrupa todas as universidades federais em uma prova só. Antigamente, antes de 2011, se você quisesse fazer, por exemplo, uma federal fora do estado de São Paulo, você teria de viajar até lá e fazer a prova, se hospedar em algum lugar. E como eu Guilherme, a Érica, acho que não era do mesmo lugar, né? Mas a Gica, acho que também não era. Mas eu, Guilherme e a Marina, acho que a Marina era. Desse monte de ex-aluno do cursinho comunitário de Limeira, muitos dos nossos amigos foram para Florianópolis, por exemplo, fazer prova na Federal lá, na UFSC. E tiveram que pagar hospedagem, tiveram que pagar, sei lá, comida, viagem. E agora não precisa de nada disso. Para você prestar uma federal em qualquer lugar do Brasil, você precisa apenas fazer o Enem na sua cidade, garantir a sua nota e, a partir dessa sua nota, conseguir entrar naquela faculdade. Você só vai viajar para lá quando você for morar lá, porque você passou na universidade. Então, o Enem ele virou uma prova multirregional, interregional, que agrupa um país extremamente grande em suas regiões. Tem um modelo... o nome do processo seletivo é SISU. Para quem não sabe, né? SISU, ó. S-I-S-U, Sistema de Seleção Unificada, ou seja, uma seleção única para todas as universidades federais, olha só, do país, ok? A Unicamp, a USP, a Unesp são estaduais, então existem aí 2 tipos de universidade. O texto base para a redação do Enem, todo mundo já está cansado de saber, né? Mas só reafirmando, é o texto dissertativo argumentativo. De onde vem essa ideia? O Brasil é um país de muitas demandas, muitas necessidades de discussão. Então, a prova do Enem ela vem para preencher essa lacuna, que é
os problemas e o governo ouvir o seu povo. Ah, David, você está idealizando a prova. Sim, eu estou idealizando a prova. Estou idealizando. Porque é obviamente que o governo ele não tem interesse nenhum no Brasil em ouvir a sua população. Nós somos um país democrático, porém com um sistema de governo muito elitizado. E aqueles que vêm, sei lá, de lugares distantes, da periferia, os alunos que fazem prova, estou descartando aqui os alunos de escola particular, né, porque tem um ensino bastante diferente do ensino da escola pública, nunca são ouvidos mesmo. Mas a intenção da prova do Enem é ouvir a declaração do estudante. Deveria ser assim, né? A prova do Enem não deveria ser só uma prova. Deveria ser um meio ali de escutar grande parcela da sociedade. Mas a gente sabe que esse é o mundo utópico, ideal. E esse texto dissertativo argumentativo, como a gente já estudou esse ano, né, o modelo básico dele, parte do princípio de termos um problema social e esse problema ser discutido dentro das relações que o Enem estabelece. Então, eu tenho uma ideia, uma opinião sobre esse problema social. Nossa, já foram tantos, daqui a pouco nós vamos ver. E argumentar sobre os nossos pontos de vista, o que a gente pensa sobre esse problema social e depois propor medidas de intervenção. Ok? Medidas de intervenção. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ai, desculpa, apagou minha tela. Eu achei que tivesse acabado a energia, mas não acabou, foi eu que desliguei mesmo sem querer. Olha lá, 30 linhas máximas, então você já pode se preparar mentalmente para produzir 30 linhas. Mas, David, não são 30 linhas máximas? Mas o texto exige de você uma categoria de escrita que em 5, 6 linhas não vai resolver, não, viu, meu filho? Você tem muito a dizer. Existe ali um passo grande a ser produzido. Então, tem que opinar sobre uma proposta, depois tem que argumentar, defender, provar o que você pensa e ainda propor solução. Então, o aluno que quer tirar nota 1000, e eu já vou começar a falar isso desde já, que o 1000, ó os martelos, que o 1000 não é uma questão de necessidade, né, não é obrigatório, mas o nosso objetivo sempre tem de ser o 1000. Você precisa pôr isso na sua cabeça. Eu não vou tirar 1000 por obrigação, mas o meu objetivo é o 1000. Mesmo se o meu curso não for medicina, eu tenho que tirar nota máxima, porque eu sou o melhor, entendeu? Não pode ser menos que o melhor, não, viu? Se você quiser ser menos que o melhor, ó, tá na aula errada com o professor errado. Mentira, eu não vou fazer essa pressão na cabeça de vocês. Ô, Levi, você tá preparado para tirar 1000 esse ano? Tá preparado, Levi, para tirar 1000 esse ano? Eu tô me preparando. Saíram as notas de correção nas últimas semanas aí. Ô, Meli, pode falar a sua nota? Pode. Pode! A Meli mandou muito bem. A Meli ganhou 840 pontos, né, Meli? Foi isso mesmo, né? Foi. Fez uma redação muito centrada, muito bem escrita. Parabéns pela sua redação. Ah, mas, David, não foi amigo, foi a mesma nota que eu, como professor de vocês, tirou quando eu entrei lá na redação. Ela foi muito bem. Eu também não tirei nota 1000. Naquela época, a gente nem tinha esse objetivo, a gente nem sabia os critérios de correção. Parabéns, Mega. A sua redação foi muito boa, com um tema bastante complexo, que foram os estigmas de saúde mental. Depois a Meli vai, nas outras aulas, ensinar vocês a tirar nota boa na redação. Mentira, eu que vou ensinar. O Enem também exige que vocês tirem nota mínima de... escrevam no mínimo 7 linhas. Tá? Então, vocês estão acostumados a escrever na redação da escola 15, né? O professor pede 20. O Enem exige apenas 8. Olha lá. Na verdade, não são 7, são 8. 7 é o limite, na verdade, né?
Os temas são sempre socioculturais e de grande relevância nacional, por todas as questões que envolvem a formação educacional, cultural, social do Brasil. O Brasil é um país de grandes dificuldades por conta do seu processo de colonização e também devido ao governo brasileiro, que não é assim um grande exemplo, né, para a nossa população. Aliás, né, e vamos esquecer esse lado. E a prova, ela tem um diferencial da Unicamp, não, a Unicamp a gente nem conta, porque é um vestibular bastante diferente, né? Da Unesp e da USP. A prova do Enem exige propostas de intervenção. Então, você, como aluno, vai ter que resolver o problema. Então, por exemplo, a prova de 2020 foi estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Então, como acabar, amenizar estes estigmas? Estigmas são marcas, preconceitos, formas errôneas de tratar aqueles que possuem algum tipo de saúde mental, de doenças associadas à saúde mental. A depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou algumas outras congênitas, como esquizofrenia, autismo, sei lá. Ô, Meli, você lembra o que é que você propôs de intervenção? Pelo menos uma intervenção que você propôs? Eu acho que foi de colocar profissionais nas escolas para atender os alunos e dar palestras para os pais, para os alunos, e não só nas escolas, em todos os setores, tipo empresas, comércios, sobre isso. Acho que foi basicamente isso. Então, veja, a Cameli, na hora de propor intervenção ali no problema do Enem, ela focou em duas áreas. Ela focou na educação, porque ela acredita que é por meio da escola, que se começa a tratar os doentes de saúde mental. Os alunos das escolas, eles sofrem muito na adolescência com estigmas. É na escola que se pratica bullying, é na escola que se ofende pessoas, é na escola que se aprende a não ser assim. Falei certo, Meli? E é também na escola um lugar de fácil acesso a esse tipo de público. Então, tratar na escola é um lugar legal. E a Meli focou no conhecimento científico. Estou pondo aqui no chat. O conhecimento científico para pais, para mães, para responsáveis, para alunos e para a sociedade também. É isso, Meli? Quanto mais se conhece, menos a gente é preconceituoso. É, mais ou menos isso, só que você deu uma embelezada, né? Quanto mais se conhece sobre o problema, Meli, menos as pessoas agridem as outras. Sim. É isso aí mesmo. Quando mais a gente conhece sobre os assuntos, seja esse assunto, o estigma, seja a cultura dos outros, a roupa que os outros vestem, o gênero dos outros, a sexualidade dos outros, tudo isso, quanto mais se conhece, menos preconceituoso é. Né? É isso mesmo, Meli. Parabéns, você foi muito bem. Vamos continuar aqui. Chegamos nos critérios de correção. Isso é muito importante você conhecer. A sua redação, ela vai passar pelo crivo. Crivo é pela análise, pelo julgamento de cinco grandes competências da área de linguagens e de todas as outras áreas do conhecimento que envolvem uma proposta de solução. Vou explicar para vocês essas 5 áreas aí agora. Não estão em importância, tá? Não é a competência 1 a mais importante e a 5 a menos importante, ou a 1 a menos importante e a 5 a mais importante. Estão em ordem, tá? Não é uma ordem de importância, nem de relevância. Primeiro, olha lá, competência 1. O seu texto precisa demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o seu texto, eu vou projetar uma outra tela, que eu acho melhor do que essa. Só um minuto. Rapidão.
Oi, gordinho, você chegou? Pestinha, nem falou bom dia, mal educado. Ó, essa tela aqui é muito melhor que aquela. Nós estamos falando aí, ó. Deixa eu fixar minha tela aqui. Nos níveis de correção. Então, a sua redação ela vai ser julgada em um dos 6 níveis. Ó, não, dos 5 níveis. Então, dentro da competência, você será julgado em 5 níveis. E de acordo com o seu nível, você vai receber uma nota. Então, veja só, eu vou escrever aqui na tela para você entender. São 5 temas, 5 competências. E essas competências, cada uma vale 200 pontos. Olha só. Por isso que no final a redação que tiver todos os 200 pontos nas 5 competências, faz aí 5 vezes 200, a sua redação tem nota 1000. Aí, cada nível vai valendo pontos. Então, por exemplo, se a sua competência tiver nível 5, você tem 200 pontos. Se a sua competência tiver nível 4, você tem 160 pontos daquela competência, tá? Então, Então, no nível 4, você já perdeu 40 pontos. Para o nível 3, 120 pontos. Para o nível 2, 80 pontos. Olha como já perdeu ponto. Para o nível 1, 40 pontos. E o nível 0 tem 0 pontos. Ok? Tudo bem? Tem 0 pontinhos. Deixa eu arrumar aqui, porque ficou horrível. Ai, meu Deus, como eu sou burro. Então, 5 níveis, de 40 em 40 pontos, somando 200 dentro de cada competência. Então, por exemplo, se na competência 1 você tiver 40 pontos, vai ser somado com os outros níveis das outras competências, totalizando 1000 pontos finais. Entenderam isso ou não? Tranquilo com a soma de pontos? 5 competências, dentro de cada competência que valem 200 pontos, 5 níveis, de 0 a 200. Então, vamos supor, o aluno que teve na competência 1, 160, na competência 2, 120, na competência 3, 120, na competência 4, 160, aí faltou um 0. E na competência 5, que é a mais fácil, 200. Quantos pontos fez na redação? Soma aí. Alguém que é bom de matemática, soma aí. $600. Pronto, 600 pontos. Essa é a nota da redação do aluno X. Aluno X. Olha lá. Ele foi recebendo nota dentro da competência. Então, veja só. Competência 1, aqui, ó. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, tudo aquilo que tem relação gramatical com a prova. Tudo aquilo que é norma culta, norma gramatical, norma padrão. O que é isso, David, de norma gramatical? As regras da gramática. Então, para você tirar nota 1000 aqui, nota 200, né, que cada competência vale 200, para você tirar nota 200 aqui, você precisa, olha aqui o nível 5, demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. O que é escolha de registro? O aluno precisa estar ali focado nas questões de pontuação, acentuação, uso de verbos, não usar expressões que são oralizadas, tudo isso. Desvios gramaticais ou de convenções serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Então, se você
fez ali algum erro de gramática uma vez no texto, esqueceu uma vírgula, o corretor não vai considerar como perda de ponto, porque pode ter sido um erro de registro, um esquecimento de ponto. Agora, se em vários parágrafos você for esquecendo a vírgula, o acento, escrevendo o verbo inadequado, você vai perdendo ponto e descendo de nível até o nível 0, que demonstra desconhecimento da linguagem formal de português. David, difícil tirar 200 nesse nível? Ah, gente, é um nível horrível mesmo para tirar. Olha, o Gordinho falou que é 760, a Mary falou 600. Eu não vou somar, não. Depois vocês saem na porrada aí. O aluno precisa ter bastante conhecimento gramatical, tá, gente? Por isso, estudem as pontuações em língua portuguesa, as acentuações. Acento e pontuação vocês vão ver comigo. Tá? Eu vou ensinar, basta colocar em prática. Vamos lá, competência 2. Essa aqui é fundamental para tirar 1000, hein? Ó, essa aqui é fundamental para tirar 1000. É aquela no qual você traz o seu repertório cultural. O seu nível aqui de conhecimento de outras disciplinas é fundamental. Compreender a proposta de redação, olha só. Então tem que entender o que foi pedido. Não basta saber que é estigma. Ah, estigma deve ser pessoas que têm problema de saúde mental. Vamos falar sobre saúde mental. Eu preciso compreender a proposta. Entender de onde vem o problema. Entender se tem ali um delimitador de tema. Se o tema está delimitado, ou seja, restrito, ou se esse tema foi ampliado. É diferente eu falar de preconceito, que é um assunto amplo. Preconceito envolve todas as áreas de conhecimento. Todas as áreas de problema. Pode ir. E racismo, que é algo restrito. Racismo é um problema com negros. É um problema com pretos, está relacionado a um tipo de origem. Preconceito não. Pode ser de várias áreas do conhecimento. Então, entender a proposta é isso. Compreender o caminho que aquela proposta está te dando. No assunto de 2020, não era para falar, não estamos falando de saúde mental. Estamos falando do preconceito, gerado pela falta de conhecimento sobre as doenças de cunho mental. Olha lá. Mudou completamente a estrutura da análise. Se a gente fosse falar sobre saúde mental, a gente ia falar sobre a saúde como um todo, o SUS, o sucateamento da saúde pública, a falta de investimento, desvio de verbas, e não, aqui o foco era o estigma. A sociedade preconceituosa com pessoas que têm depressão, por exemplo. Veja só, não parou por aqui. Além de compreender o assunto, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Então, veja. Vou pegar uma seta aqui, Veja só. Aqui nós estamos falando de repertório cultural. Vou escrever aqui, O que é repertório cultural, David? O tanto de cultura e conhecimento de outras disciplinas que você tem adquirido ao longo da sua formação. Você não estudou história, geografia, biologia, matemática, química, física, filosofia, sociologia, eu já falei isso, né? Artes, tudo isso precisa ser trazido para o seu texto. É a parte da interdisciplinaridade que tanto o Enem fala. É preciso fazer alusões históricas, é preciso fazer comparações literárias. Você já leu um livro? Já assistiu a um filme? Então tem que trazer para o seu texto. A partir da semana que vem de aula, nós vamos começar a construir o primeiro parágrafo do Enem. Então nós vamos chegar ali e entender
como a arte pode servir de contexto para o nosso texto. Você já estudou um pouco de Revolução Industrial? Ah, vamos falar sobre emprego na Covid? Vamos falar sobre emprego nos tempos de Covid, como amenizar aí a crise de econômica voltado para o desemprego pela qual o Brasil está passando. Então vamos falar. Tem que lembrar das trocas de formas de trabalho que ocorreram ao longo da história. Vai falar sobre doença, tem que trazer um conceito biológico aí, ok? Então, o repertório cultural é toda a área de conhecimento que você pode trazer para o seu texto. E precisa ter muito, viu, gente? Cada parágrafo tem que ter um repertório cultural. Vamos lá. E não acabou lá, ó. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, não pode fugir da estrutura básica do texto que o Enem pede, que é uma introdução, uma contextualização, depois uma argumentação bastante consistente, precisa ali comprovar o que você pensa, precisa ter ali a fala do filósofo, o dado estatístico, a comprovação científica, o exemplo real. Essa argumentação não pode ficar no eu acho, tá? E por último, a gente tem propostas de intervenção. Esse é o limite básico do texto dissertativo argumentativo que se diz na competência 2 ali. Se eu contar história, se eu narrar acontecimentos, se eu fizer narrativa, tá errado, zero a minha redação, zero. Ó, não se adapta ao gênero. Não posso trazer informações sem opinião também. Que o meu texto não é do tipo expositivo. Por isso que lá na primeira aula do cursinho, eu ensinei os tipos de texto. A gente viu o expositivo, o narrativo, o injuntivo, o dissertativo e o descritivo. Nós vimos os 5 tipos de texto. Para você chegar lá no Enem e não usar o gênero errado. Não fazer um conto sobre estigma de doenças mentais. A competência 2 exige isso de você. Até aqui alguma dúvida, gente? Estão ficando assustados? Vocês estão ficando com medo da redação do Enem? Vocês estão falando, não tem competência para isso? David, eu estou pensando em abandonar o cursinho e carpir um terreno? Estou pensando em abandonar um cursinho e virar gari mesmo, fazer um concurso público para ensino médio. Não que gari não seja importante, ele é muito. Mas não é para faculdade, né? Vocês estão fazendo uma prova de outro nível escolar. Não, David, eu vou abandonar e vender coco na praia mesmo. Eu vou me prostituir. Aqueles, mentira. Não façam isso. Ai, meu Deus, aumentei demais. Pronto, agora ficou bom. Tem um aluno aqui na sala que queria abandonar o cursinho para vender passarinho traficado aqui em Limeira, viu, gente? Se alguém do cursinho aí, algum aluno quiser vender calopsita para vocês, periquito, que mais? Maritaca, é tudo roubado, viu? Tudo tráfico de animais. Cuidado com esse menino, hein? Depois, quem quiser saber o nome, eu passo o WhatsApp. Ele compra pássaros que são... Nossa, sabe pássaro que é proibido vender? Tipo, ele vende, ele troca em troca de drogas. É verdade, isso acontece aqui em Limeira, hein, gente? Depois eu falo para você quem é esse aluno. A pessoa se entrega no chat, é muito importante. É verdade, Meli. A pessoa trafica periquito. Olha só, nível 3 agora. Olha lá, a pessoa se entrega no chat. Veja só. Nível 3, selecionar. Nível 3 não, né? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar. Nossa, essa competência é a mais foda de todos. Tem muita ação que você não pode deixar de fazer. Olha lá, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos
e argumentos em defesa do ponto de vista. Veja só, gente, nós estamos falando aqui, presta atenção, do nível de argumentação, das coisas que você escolhe como forma de defender o seu ponto de vista. Então, não basta dizer o problema do desmatamento vem de uma política ambiental. O problema do desmatamento vem, né? Esqueci do verbo vir aqui. Vem de uma política ambiental que favorece o crime na Amazônia. Olha lá. Isso aqui pode ser um argumento, né? A gente tem um governo, por exemplo, só assim, é um exemplo, viu? Longe de mim estar falando que o governo atual faça isso. Não. Só estou dando um exemplo. O problema do desmatamento vem de uma política ambiental que favorece o crime na Amazônia, o crime de desmatamento, de devastação da floresta. Não basta eu dizer isso. Eu preciso comprovar. Como assim, David? Olha só, por falta de fiscalização, o crime na Amazônia, o crime de desmatamento, isso é um dado real de 2019, viu? O crime de desmatamento, segundo dados do Greenpeace, David, você vai usar o dado de uma ONG? Eu vou, meu filho. Você quer que eu use dado do quê? Da Igreja Universal? Ó, o crime de desmatamento, segundo dados do Greenpeace, cresceu 170% de janeiro a junho de 2019. Então, veja, em 6 meses, o crime de desmatamento na Amazônia cresceu quase 200%. Quilômetros foram devastados. Isso é uma prova de que são os índios, exatamente. De que a política ambiental ela tem favorecido o criminoso, e não a mata, e não a floresta, e não a sustentabilidade. Ô, David, você está parecendo comunista. Está querendo que as pessoas parem de explorar a natureza e assim a economia vai falir. Não. Para de falar besteira na sua cabeça oca aí. Cabeça oca, oficina do diabo, dizia a minha afinada avó. Eu estou querendo dizer que a gente pode usar a natureza, desde que a gente refloreste, que a nossa economia seja sustentável, seja uma economia baseada na extração, no reflorestamento, na reutilização, no não esgotamento do solo, na preservação de espécies em extinção. Olha quanto argumento estou dando para aquilo que eu penso. Está vendo essas ideias que eu estou tendo? A sua cabeça precisa ter lá na prova do Enem, naquele momento de caos emocional, naquele momento que você quer chorar, sair correndo, se esgoelar no banheiro, falar eu sou burro, nesse momento mesmo, entendeu? Vai ter que ter equilíbrio emocional para fazer aqueles 4 verbos: selecionar, relacionar e organizar e interpretar dados. Porque se o seu texto virar um texto de informação, ele não contemplou o texto dissertativo argumentativo, que é base argumentativa. Okay? Os argumentos têm que ser de bom. Se forem chorar no Enem, tirem a prova de baixo para não molhar e não estragar o lugar onde você vai escrever o seu texto. Ok? Isso mesmo, Meli. Boa. Essa dica foi ótima. É a melhor parte da aula. São as dicas de pessoas que já fizeram o Enem. Exatamente. Então, veja, argumentos que vão do nível mais fácil de... vou escrever aqui no chat algumas dicas assim por cima. Nós vamos ficar várias aulas na argumentação. Então, nós vamos ficar 3 semanas na introdução, 3 semanas na argumentação. Fiquem tranquilos. Hoje é só uma pincelada para vocês. Olha que palavra bonita, pincelada. Eu sou o Da Vinci da redação. Olha só, presta atenção. O que eu estava falando, né? Argumentos, mais fáceis
de refutar. Refutar significa quebrar, contradizer, para argumentos mais difíceis de refutar. Ah lá. Então, eu devo começar com argumentos mais simples e terminar com mais difíceis. Ó, argumentos mais comuns para argumentos mais, como inéditos. Essa é a palavra boa, inéditos. Escolher argumentos que você acredita que pouca gente vai utilizar. Pessoas vão usar esses argumentos muito, assim, muita gente vai falar da mesma coisa, fuja deles. Ó, argumentos que possuam pouca comprovação científica para argumentos com boa base científica. Ah lá. Se você estiver falando de um argumento que você não consiga comprovar, você nem utiliza. Se você não tiver dado estatístico, ou se a fala do filósofo, ela não... Olha lá, um dos verbos, deixa eu grifar aqui para você. Um dos verbos é relacionar. Ó. Se a sua fala do filósofo, ela não for condizente com a proposta, não usa a proposta, porque é mais difícil escolher o filósofo do que escolher um outro argumento. Então você precisa, naquele momento de tensão, organizar o seu texto de níveis de formalidade, níveis de repertório e níveis de argumentação. Nós vamos aprender a fazer tudo isso durante a aula do cursinho. Eu espero. Ai, meu Deus. Escrever... Ó, fala sério. Alguém achava que escrever redação para o Enem era fácil? Eu acho uma das tarefas mais difíceis da vida. Mais difícil do que encontrar a metade da laranja. Mais difícil do que encontrar um pai que não fuja de casa. Mais difícil do que se desvencilhar do uso de drogas ilícitas. Mais difícil do que comer jiló. É muito difícil, entende? Escrever redação para o Enem. É uma das tarefas mais árduas da vida. A Meli tem outra dica. Fora que na hora você trava. Eu não lembrei de nada. Isso é outro problema do Enem, gente. Você chega lá na hora, você pode ser o cara que escreveu as melhores redações para o David. O David acertou o tema, né? Alguém sabe que eu já acertei um tema? Pelo menos um tema na vida. Eu já acertei vários temas, tá? Se você não sabe, procura conhecer a história do seu cursinho. Eu já acertei alguns temas. Por quê? Porque eu tenho pacto com o demo, na verdade, né? Mentira. Porque eu estudo bastante. E chega lá na hora, gente, aquilo foge da sua cabeça. Entende? Parece que você não sabe. Olha, o Gordinho... Ah, não. Foi o Vinícius, não foi o Gordinho. Ô, Vinícius, você sabe que ano passado... Vocês lembram Gordinho, Meli, Levi, que eram do ano passado? Que a gente, no começo do ano, fazia umas dinâmicas... Como chama? Umas oficinas durante o ano. Vocês se lembram disso? Cara, vocês acreditam que eu falei disso? Eu lembro. Hã? Lembro, que era de noite, né? Era de quarta-feira de noite, sexta-feira à noite, sei lá, era algum dia de noite. E aí, eu falei de saúde mental. Sem querer, nem lembrava mais. Nossa, deve ter sido bem no começo. Uma aluna que nem fazia mais cursinho. Uma aluna que nem fazia mais cursinho, ela me lembrou, olha, David, nós trabalhamos saúde mental no começo do ano, você falou muito sobre a necessidade do sistema de saúde que valorizasse. Olha, gente, então prestem atenção que o cursinho vai te dar muita dica. Competência 4 agora, vamos lá, aqui, ó, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui nós estamos falando de operadores argumentativos. Conjunções,
e pronomes. Existem algumas palavras que tornam o seu texto coeso. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso ao longo do texto. Os parágrafos precisam estar conectados entre si, os parágrafos precisam estar ali entrelaçados, um parágrafo precisa ter relação com o outro, e isso se faz por meio de palavras. Algumas palavras não podem deixar de ter no seu texto. Por exemplo, portanto, para terminar o texto, o ademais, o não obstante. Eu vou passar uma relação de palavras para vocês. O destarte, o é notório, é cristalino. Nossa, eu vi essa expressão, achei tão legal. É cristalino afirmar. Tem muitas outras expressões que são conectivos de ligar palavras. Nós vamos ter umas 2 ou 3 aulas também só falando sobre isso. Cuidado com a quantidade do que, né? Existem outros conectivos, como o qual, pelo qual. Existe tantos de qual aí, do em que, do onde, do cujo. Vou ensinar vocês a usarem o cujo. Tem um aluno aqui que usa muito cujo, viu, gente? Esse menino, ele gosta muito de usar o cujo com as pessoas que ele leva na casa dele também, viu, gente? Cuidado com quem vocês usam os seus cujos. Olha só, vamos lá. E última competência. Essa daqui é muito importante para você. Proposta de intervenção. E eu queria falar na proposta de intervenção, que é a proposta 5, ó, a competência 5, ó, elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Cuidado para não desrespeitar os direitos humanos. Ô, David, o que é que desrespeita os direitos humanos? A gente desrespeita os direitos humanos quando a gente propõe coisas com uma linguagem agressiva, visando matar um grupo de pessoas, visando exterminar um grupo de pessoas, não respeitando aquilo que é direito de opinião. Mas existem coisas, que não são opinião. Por exemplo, racismo não é opinião, tá? Então, você não é obrigado a tolerar racismo no Enem, não. Ô, David, eu posso propor pena de morte? Ô, amigo, você pode. Ai, mas eu vou ferir direitos humanos. Ô, gente, tem países por aí que têm direitos humanos, como os Estados Unidos, assinam o Acordo dos Direitos Humanos, fazem parte do sistema da ONU e tem pena de morte. Ô, David, o que é ferir os direitos humanos? É isso aqui, ó. Primeiramente, o governo deve executar todos os pedófilos. Limpar o mundo desse tipo de gente que não faz falta nenhuma para a sociedade. Eu falei alguma mentira? Assim, não escreveria, mas concordo. Concorda comigo, Meli? Alguém acha que o pedófilo faz falta para a sociedade? Alguém acha que o estuprador faz falta para a sociedade? Depende, porque tem aquele paradoxo. Se for, tipo assim, se não tivesse crime, não ia ter polícia. Ah, não, aí não. Esse tipo de crime a gente descarta. A gente pode pensar assim, a família dele sofreria. Gente, tudo bem, tá certo. Mas, para mim, não faz falta nenhuma socialmente um pedófilo, um estuprador, um pai que joga uma criança de um prédio, o pai, tipo aquele Jairinho, podia ter morrido essa desgraça. Mas a Meli tem razão, eu não vou falar isso no Enem. Agora, veja, se eu escrever assim, ó. Primeiramente, o governo federal deve, juntamente... Nem vou comentar, gordinho, senão essa aula não pode ir para o YouTube. Juntamente com o Congresso, propor penas mais severas, chegando até a pena de morte para crimes
hediondos, como estupros e pedofilia. Por exemplo, opa, ferir os direitos humanos agora ou não? Eu acho que um pouco, não sei, porque pena de morte é um pouco pesado, mas. Agora não seria os direitos humanos. Porque agora, ó, eu entendi o que a Amélia quis dizer. Continua falando de pena de morte. E é extremista. Não é isso que você quis dizer? Sim. Sim, eu ainda estou matando gente. Só que a proposta é diferente. Eu quero discutir a pena de morte, eu quero que o Congresso proponha leis, eu quero que se julgue isso, eu quero que se faça um estudo para propor a pena de morte. Olha lá, Amélia. Não é matar por matar. É punir de forma severa o crime que é grandioso. Não é tacar fogo no racista. É colocar o racista lá em uma cadeia por 30 anos, 40 anos. Tá vendo? Ferir os direitos humanos, gente, está muito ligado à linguagem. Existem formas de dizer as coisas. Então, não é o que se diz, é como se diz. E se você quiser propor pena de morte no Enem, proponha a pena de morte no Enem. Para crimes gravíssimos, hediondos, pessimamente qualificados. Para mim, por exemplo, pedofilia e estupro são crimes que não têm ressocialização. Por isso que eu estou propondo pena de morte. Se isso for bem fundamentado, ó, sem uma linguagem agressiva, sem discurso de ódio, porque pena de morte não é discurso de ódio. Eu não estou dizendo assim, tem que pegar o pedófilo e cortar uma perna, cortar outra perna, cortar um braço, pendurar no varal, deixar secar no varal. Isso é discurso de ódio. Discurso de ódio é o da filha do Silvio Santos, que vai na televisão falar que a gente tem que aceitar a homofobia. Bom, já militei. Deixa eu falar uma coisa. Discurso de ódio, gente, é como se fala. Se você tiver uma boa justificativa para poder propor a pena de morte, proponha. O que você não pode falar? Tacar fogo em todo mundo. Aí é ferir os direitos humanos. Pô, ok? Né, Matheus? Quanta gente louca tem nesse mundo? Aí, gente, dentro dessa proposta, indicar, né, quem vai fazer aquilo, né? Quem vai executar a proposta? Quem vai, como vai executar, né? Depois nós vamos falar tudo sobre isso. Que mais que eu tenho para falar? Quem vai executar? Como vai executar? O que vai ser executado? Então é preciso propor as coisas. Outra coisa, é preciso propor coisas possíveis, né? O Gordinho, cadê o Gordinho? Falou sobre mobilidade urbana, né, Gordinho? Você não vai propor aerotrem, não é mesmo, fofo? Você vai propor aerotrem? Vou sim. O Levi Fidelis, meu bem, ele propunha aerotrem, morreu. Deixa eu ver o que o Levi falou. Cursinho não vai ganhar renda no YouTube com os vídeos desmonetizados do David. As minhas aulas têm problemas gravíssimos de alocação no YouTube. A aula da Pete não pôde ser subida no YouTube. Eu odeio, olha só, eu odeio ser professor desse cursinho. Porque tudo que eu falo é polêmico. Eu não consigo trabalhar com normalidades. Vai ter que colocar para maior de 18 anos, infelizmente. Gente, toda a minha aula é esse inferno. Eu não consigo subir no YouTube. Por quê? Porque eu falei uma merda e lá, inferno. Mais uma aula que não vai poder ser subida. Mentira. Eu não posso fazer nada. Eu não estou aqui para agradar pessoas. Estou aqui para ensinar aluno a ser crítico. Mas veja, gente, essa aula pode ir para o YouTube. Porque eu estou propondo pena de morte, mas de uma maneira sutil, mudando leis, estudando o problema, levando ao Congresso. Eu não estou querendo dar um golpe de Estado, por exemplo, e sair por aí prendendo comunista na década de 60. Entende? Assim? Então, eu estou respeitando os direitos humanos, sim. É direito humano a pessoa não ter insociabilidade. Olha só o que eu vou falar agora, que absurdo.
É direito humano a pessoa não conviver em sociedade com um estuprador que tenha coragem de violentar uma pessoa inocente a troco de um distúrbio de comportamento que ela tem. Entendeu, gente? É isso que eu tô querendo dizer. Eu não acredito que um homem. Agora, de coração que eu tô falando. Eu não acredito que um homem que fez o que fez com aquela criança chamada Henri, que foi o vereador Jairinho, espancava, agredia, talvez até violentava, planejou a morte, escondeu o corpo, comprou o médico para não falar, tenha condições de ser ressocializado. É diferente do tio que roubou uma carne, do que planejou um assalto numa multinacional, do cara que traficava droga. Eu consigo, gente, eu tenho um nível de percepção de crimes diferente das pessoas. O cara que assaltou uma mulher na rua, roubou uma bolsa, é diferente do carinha que fez, que cometeu um crime contra uma mulher. É diferente, gente, tá bom? É isso que eu tô falando. 4 anos tá solto de novo esse traste. E vai casar com outra louca e vai bater em outra criança. É disso que eu tô falando, ok? Qual é esse caso? Minha mãe tá falando aqui que há uns 9 meses atrás, em Maceió, o pai, ai, ele estuprou a bebezinha de 9 meses. Ô, bebezinha. Então, Aí, você acha que um traste desse tem condições de ser ressocializado? Pena de morte é pouco para essa com gente. certeza não. Minha mãe falou que foi, tipo, tão grave que os órgãos do bebê saíram pela boca. Ai, credo. Aham. Vamos alinhar os... Mas com certeza, se o cara estiver vivo, ele não tá preso. Então, A mídia nem repercutiu. então, tá vendo como é a situação? Esse tipo de crime, ele precisa ser analisado, julgado. É verdade, a mãe da Melly participa mais da aula que nós. Veja só, esse tipo de crime, ele precisa ser julgado com o tamanho da violência com a qual ele foi cometido. Eu não estou utilizando uma linguagem ofensiva, mas eu estou dizendo que o sistema judiciário brasileiro e legislativo não pode passar pano para um tipo de crime como esse. Porque 30 anos, 40 anos, é ridículo, é uma pena. Eu já estou nervoso, entendeu? Eu vou ter um infarto. É uma pena muito, muito branda. Entende, gente? É por isso que eu defendo, sim, o direito de você propor pena de morte. Desde que não seja para o cara que roubou uma picanha no mercado e você não seja idiota, tá? É disso que eu estou falando. Faça a sua proposta de intervenção com uma linguagem tranquila, objetiva, sempre boa e também sempre movimentando leis. É preciso mudar a lei. Se precisa, a Constituição. Não vai falar que você quer matar todos os estupradores por aí. Claro que a nossa vontade é essa. Mas a gente não vai se expressar assim na redação. Mas existe formas de dizer aquilo que você não fira os direitos humanos. O que é ferir os direitos humanos para a prova? Ser racista, ser homofóbico, ser misógino, ou seja, não usar expressões que ofendam os homossexuais, os negros, as mulheres, a religião do outro. É isso. Tá? Ser xenofóbico, exatamente. Se você usar uma linguagem desse tipo, que seja racista, preconceituosa, xenofóbica, homofóbica, a sua redação vai ser zerada. Agora, propor pena de morte de uma maneira sutil, mudando a legislação, não vai. Tá bom? Já me estendi muito sobre esse assunto. Eu estou nervoso agora. Eu estou quase precisando comer chocolate para eu acalmar por conta desse caso que a mãe da Melly, muito bom, trouxe para nós. Porque a mãe da Melly, ela é uma aluna passiva. Ela está lá fazendo papá, ela está lá comendo pão e está participando. E eu estou muito irritado. Tá bom, vamos lá. Cansei de falar desses casos. Eu fico irritado com... Sabe o que eu fico nervoso? Com o nível de justiça que tem nesse país. Só isso. Pronto, desabafei. Alguma dúvida sobre os tipos de correção do Enem? Sim ou não, crianças? Vocês têm alguma dúvida? Sim ou não?
Ah lá, não prestam nem para responder sim ou não. Eu tô pensando. Para você ficar tranquilo, pensa que a Larissa Manoela criou... Verdade. A Larissa Manuela criou o próprio chip dela de celular. Comprem, tá bom? É o fim do mundo. Mas tudo bem, vamos lá. Ah, o que vem por aí. Tá bom. Tá bom. Vamos ver o que foi tema do Enem nos últimos anos? Só um minuto. Eu tô calmo, eu tô brincando. Eu não sou assim, viu? Eu só tô zoando. É que eu zoo demais. Daí as pessoas pensam, ele vai morrer. Não vou, não. Vou ficar tranquilo. Estão vendo aí na tela, gente? Esses foram os temas do Enem desde a sua existência. Até 2018. Depois eu falo 2019 e 20. Olha lá, 1998, aqui embaixo. Viver e aprender. Nesse site aqui, estou colocando aqui no chat, ó. Vocês podem acessar todos os temas do Enem, ver a proposta, tá? Pode repetir tema, hein? Pode sim. Olha lá, 1998, viver e aprender. Como a vida pode ser um aprendizado. 1999, cidadania e participação social. Como o cidadão pode entender os seus direitos e deveres na sociedade. 2000, a virada do milênio, quando todo mundo achou que Satanás ia vir e ia matar todo mundo. Olha lá. Direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional. Olha que tema maravilhoso, gente. E olha que era o Fernando Henrique Cardoso, hein? Um presidente bem mequetrefe. Já trazia temas melhores do que esse. Ó, 2001, desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito. Olha que tema bom. 2001, o tema que eu estava falando agora de pouco. Como eu concilio a exploração ambiental com a sustentabilidade para a economia não morrer e para a natureza não acabar. Olha que tema fodão, adorei. Mais uma vez, meu vídeo não vai por YouTube. 2002, o direito de votar. Era o ano de eleição, olha lá. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita? Ah lá, a importância do voto para construir um país democrático. 2003, como a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras do jogo. Um país violento e as suas necessidades de transformação. 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar os abusos no meio de comunicação. Aqui o Facebook começou a aparecer, o Orkut, a internet se democratizar. Era um governo muito antenado com as questões sociais. 2005, trabalho infantil. 2006, o poder de transformação da leitura. Por que o brasileiro não lê? 2007, o desafio. Esse foi demais. O desafio de se conviver com as diferenças. Depois, gente, perguntam para mim por que eu gostava do governo passado. Ah, olha que tema perfeito. 2008, como preservar a floresta amazônica, suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivo financeiro a proprietários que deixaram de desmatar, ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. 2009, corrupção, olha lá. O indivíduo frente à ética nacional. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. 2011, viver no século XXI, os limites entre o público e o privado. 2012, movimento imigratório para o Brasil. 2013, efeitos da lei seca. 2014, publicidade infantil. 2015, violência contra a mulher. Aqui, o ano mais importante do Enem de todo mundo. 2016, caminho para combater a intolerância religiosa. 17, educação de surdos. 18, manipulação de dados na internet. 2019, cinema. Aí cagou, né? 2020, estigma associado às doenças mentais. O que será que vem por aí? Do que será que o Enem 2021 falará? Chutei algumas coisas aqui, ó. Cultura do cancelamento. Por que estamos cancelando pessoas? Como o cancelamento pode destruir uma vida? Temos o exemplo do Big Brother desse ano. Importância das vacinas. Falei tanto no passado, não caiu, quem sabe agora. Obsolescência programada. Por que o consumo virou algo tão
enorme na vida de um país que tem tanto problema econômico? Por que as empresas geram produtos que perdem o seu valor tão rapidamente? Você compra um iPhone hoje, amanhã já tem outro. Obsolescência programada. Os produtos deixando de valer de um dia para o outro. Importância do voto. Ano que vem é ano de eleição. Doação de sangue, doação de órgãos. Educação na pandemia. Como enfrentar o problema. Ah, tem tanta coisa. Vamos falar de todos eles. Quem sabe a gente acerta, não é mesmo? Quem sabe? Nós vamos começar, semana que vem, nós vamos começar pela cultura do cancelamento, tá? Vai ser o primeiro tema. Se eu acertar, o problema é meu. Eu sou maravilhoso. Para encerrar a aula, vamos falar dos outros vestibulares. A Unicamp. Quem que é a Unicamp? Levanta a mão. Quem que é a Unicamp? O gordinho que é a Unicamp. Quem mais deseja a Unicamp? Quem mais tem sonhos sexuais com a Unicamp? Olha lá. Quem já sonhou dando uns beijos na boca no campus da Unicamp sem pandemia? Ah, moleque! Ah, Brasil! Meu Deus, hein? O Brasil tá lascado. Ai, a sua mãe tá ouvindo? Desculpa, mãe. Lá no campus são todos santos. Mentira. Ô, gente, esse ano não vai ter, acho que UPA de novo, né? Unicamp de portas abertas, para a gente conhecer a Unicamp. Num ano que a pandemia vai ter, mas vai ter o virtual, né? Vai ter a virtual, mas pessoalmente não. Já estava me preparando emocionalmente para ir para a UPA. Mas a Unicamp, gente, é um sonho, né? De todo mundo estudar lá. É um sonho. E veja, se o Guilherme conseguiu estudar lá, que é um jumento, quem diria você, né, que é bom aluno? Olha só, vamos lá. Redação da Unicamp. Só na segunda fase. Na primeira fase não tem redação, então vocês estão livres. Gêneros aleatórios, pode cair qualquer coisa. Relatório, carta, panfleto. Mentira, panfleto não. Pode cair diário, que foi do ano passado. Pode cair, deixa eu ver, crônica, resenha, já vi cair resumo, já vi cair editorial de jornal. Eita, qualquer tipo de texto, qualquer gênero associado a outro tipo de texto pode estar na prova. Então, lá no final do curso, nós vamos fazer gêneros da Unicamp. Esse ano eu prometo fazer isso, tá? Sempre, gente, se a minha nota do Enem der para a Unicamp, eu ainda tenho que fazer segunda fase? Sim, tem que fazer sim. Relacionados às áreas da vida moderna, então você precisa, desde já, começar a observar que gênero textual acontece na escola, no trabalho, na sua casa, na igreja, porque esses gêneros que a Unicamp vai abordar estão na nossa vida do cotidiano. Por exemplo, ano passado caiu para você escrever um texto de diário sobre a necropolítica do Brasil, que favorece a economia e desfavorece a saúde pública. Olha que tema foda. Você era um trabalhador que foi obrigado a ir trabalhar, pegou Covid e ficou doente. Aí você tinha que escrever um texto de diário, uma narrativa para o diário. Tá? Então você tem que ficar ligado para a Unicamp aí nos gêneros textuais do cotidiano, aquilo que faz parte da nossa vida social. Grande relevância sociocultural também, tá? Vai trabalhar as questões que estão acontecendo no momento, democracia, saúde, economia, educação. E serão 2 propostas e você vai ter que escolher uma. Certo? Esse é o gênero da Unicamp. Ô, Deide, você ficou uma aula inteira falando do Enem, vai falar 2 minutos da Unicamp? Calma. A segunda fase da Unicamp é só em fevereiro do ano que vem. Então, nós vamos ter tempo para ela. O Enem urge. O Enem é mais próximo de nós. Então, o meu foco é no Enem nesse primeiro momento. FUVEST e UNESP. Vou pôr as duas no mesmo pacote,
porque ambas têm o mesmo objetivo, tá? Tem o texto dissertativo do Enem, o mesmo foco, opinião e argumentos, mas é mais filosófico e político. Então, a gente viu, por exemplo, na FUVEST, dá uma olhada só, gente, depois eu volto nessa tela aí. Perguntarem para você aí, ó, o mundo contemporâneo está fora de ordem? É diferente perguntar para você se o mundo está fora de ordem e pedir para você propor solução para a violência contra a mulher. Então, Levi, eu não sei quanto a esse eliminar a primeira fase. Eu sei que existe 20% de vagas da Unicamp para o Enem, mas eu não sei como funciona essa parte de eliminar a fase. Quem pode tirar essa dúvida? A Érica. Vamos perguntar para a Érica, porque ela é a mãe da Unicamp. Ela sabe tudo sobre a Unicamp. Nós vamos perguntar para a Érica, tá bom? A gente pergunta. Eu não sei se elimina mesmo qual fase. Só voltando aqui, porque está acabando a aula. Ó. O mundo contemporâneo está fora de ordem é um tema extremamente filosófico. Primeiro, porque você vai precisar refletir sobre esse tema. O que é um mundo em ordem? Alguém tem ideia do que é um mundo em ordem? Algum de vocês conhece o mundo em ordem? Eu tenho 33 anos, nasci em 1987 e eu nunca vi esse mundo em ordem. Teve guerra, teve ditadura, teve doença, teve impeachment. Nossa, eu não conheço um mundo em ordem. Então, para você teorizar essa questão, é preciso buscar um pouquinho. Nem o mundo da Barbie tem ordem. Então, para você teorizar sobre o mundo em ordem, é preciso buscar um pouco da filosofia. Então, os temas da USP, eles são bastante teóricos. Para você conseguir fazer esse vestibular aqui, você precisa estudar filosofia e sociologia. Já a Unesp também é um tema filosófico. Olha lá o que ela perguntou nesse ano. Tempo é dinheiro? Está querendo saber da sua cabeça oca se a gente pode vender o tempo. Se o capitalismo consumiu o tempo. Se o dinheiro compra o tempo. É muito bom esse tema, hein, gente? A Unesp já perguntou também se o cigarro seria a nova ostentação do século XX. Ela já perguntou sobre o novo arranjo familiar, se existe um modelo certo de família. A Unesp já perguntou se vale a pobreza de muitos para a riqueza de poucos. Ó, umas coisas assim voltado à filosofia e à sociologia que você vai precisar muito para poder escrever a redação da Unesp. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos estudar o Enem, ó, a ordem. Estudar o Enem por um longo inverno. Eu quero todo mundo tinindo no Enem. Aí lá depois a gente vai fazer a Unesp e a USP lá no final. E por último a gente vai chegar na Unicamp. Então deixa a Unicamp a gente trabalhar no ano que vem. A Unifesp, ela é federal, então é pelo Enem. É pelo Enem. É isso mesmo, pelo Enem. Então nós vamos ficar tinindo no Enem, que é uma prova que todo mundo vai fazer, que todo mundo quer. Aí depois a gente pensa na Unesp, na USP, na Unicamp, porque para você fazer esses vestibulares, você precisa estar na segunda fase. Tá? Então é um planejamento de texto diferente. Tudo bem, crianças? Acabou. Ufa, consegui dar conta da minha aula. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Ficou triste porque ficou com medo? Alguém quer chorar? Alguém quer contar uma piada? Alguém quer falar mal do governo?
Pode parar de gravar, Marina, se você estiver me ouvindo agora. Nenhuma dúvida? Nenhum problema? Tá bom. Você lembrou que tem 2 fases. Tem 2 fases ainda. Nada está garantido. É preciso se preparar com maior veemência aí, gente. Ó, não desistam do cursinho, não, tá? Continuem vindo, participando, aprendendo com as aulas, fazendo as aulas, tá? Treinando a redação. Então, ó, fica combinado assim. Eu vou gravar durante essa semana uma aula orientando a correção dos textos e vocês assistem no YouTube depois, tá? Eu não tenho tempo de marcar uma aula com vocês, porque a escola continua funcionando, tem um caos aí, mas eu prometo gravar uma aula para orientar vocês. O Levi disse, problema tem. Tem, Levi. A vida é um problema. O Matheus disse, como vai fazer o Enem sem ter vontade de chorar? Exatamente. É impossível fazer o Enem sem querer descabelar, né? Vamos nos juntar e fazer uma oferenda para passar. Sim, é uma boa também. E Iemanjá continua lá, esperando que vocês se lembrem dela. Aliás, junho, é o mês de Todos os Santos, né? Vocês podem começar a fazer preces aí. Teve um aluno, vou contar um caos agora. A Marina não parou de gravar, isso vai tudo pro YouTube. Depois eu que fico como errado. Tem um aluno que, deixa eu pedir para a Marina parar de gravar antes que eu conte a história. Mas não é nada demais essa história. Teve um aluno que virou para mim e falou assim, David, eu quero aula de redação particular. Falei, bora, vamos fazer, Miguel. Falei o nome do menino, Miguel. Vamos fazer, Miguel. Beleza. Que faculdade você quer prestar? Ah, esse curso. Não, essa e essa faculdade. Eu falei, tá bom. E você está disposto? Tô. Por onde a gente começa, David? Que curso? Medicina. Falei, vamos começar rezando. Você que quer fazer medicina, começa rezando, tá? Começa orando, começa fazendo prece, começa, tá? Com a parte espiritual bem elevada. Vamos responder alguém do chat. Davi, você acha melhor fazer a redação primeiro no Enem? Ah, isso é uma coisa que eu vou falar. Você vai ler a proposta e depois vai fazer a parte, vai passar os olhos na prova. Você pode fazer um rascunho depois disso e voltar para a prova. Mas não faça a redação primeirão, assim. Você tem que ler a proposta, inteirar do assunto, ir para a prova, porque em alguns Enems, eu já vi ter citação de filósofo dentro da prova, na prova de humanos, tá? Então pode ser que isso te ajude. Então, leia a proposta, faça um rascunho se você quiser, mas não passe a versão final. Só faça a versão final depois que você tiver terminado toda a prova, na hora de entregar. Tá? Não faça uma redação primeirão, ok? Não, tranquilo. Nunca me chamaram de David na vida, tá? No médico era só Davi. E quando a secretária do médico perguntava meu nome, eu falava Davi. Aliás, eu não sei porque me chamaram de David, né? Minha mãe tem probleminha. Ela é brasileira, devia ter me chamado de Davi. Crianças, eu vou encerrar a aula, vocês têm um intervalo agora. 9h30 começa a outra aula, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Quem não acredita em Deus fica sozinho. Um beijo, amo vocês. Eu volto semana que vem. Tchau, lindos. De nada, imagina, é um prazer. Tchau, 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 tchau. Feliz Dia dos Namorados para quem não vai ter namorado, porque meu namorado começou a namorar uma mulher.